Bom dia, meus amores, tudo bem? Gente, eu não sou uma figura pública, porém eu trabalho, eu presto serviço para várias figuras públicas, então eu realmente me senti na obrigação de vir aqui, pelo menos falar com vocês a respeito de algumas questões, porque assim, de ontem para hoje, vocês estão mandando milhares mesmo de mensagens. é, no WhatsApp do escritório, as pessoas que têm meu WhatsApp pessoal, no meu WhatsApp pessoal. Realmente está até difícil utilizar o aparelho. Eu estou pensando até não utilizar uma das linhas porque realmente está muito difícil. Mas assim, eu já estou acostumada com isso, a gente já trabalha com artistas há muito tempo e é normal, eventualmente, algum artista ter alguma questão que leve para esse contexto midiático. E é incrível como notícias ruins elas vendem muito, né? Eu ainda comentei esses dias que quando a Deolane divulgou que saiu a matéria da marca de perfume dela que esgotou em questão de horas as vendas, não teve toda essa divulgação. Mas eu entendo que realmente as pessoas elas gostam de consumir esse conteúdo, porque senão alguns jornais aí não teriam audiência. Enfim, agora falando da situação em específico, o que acontece, gente? Como vocês sabem, vocês que já me acompanham aqui há algum tempo, eu não sou criminalista. Às vezes vocês acabam me vendo em algum distrito policial, em alguma situação, mas realmente eu faço só a parte inicial mesmo. Eu tenho na minha equipe um suporte criminal, porque igual eu falei, para atender o artista, eu tive que realmente ter um escritório setorizado, porque não dá para ser bom em tudo. A minha área de especialidade é contratos, então eu sou especialista em contratos. Porém, essa área criminal é uma área que eu nunca atuei. Então, só deixando bem claro isso, até por conta de várias mensagens que eu vi, questionamentos e tal, eu tenho na minha equipe, porque o artista, ele tem ali várias questões, não só contratos. Foi o que eu entendi. Para prestar um bom serviço, eu cheguei à conclusão que eu teria que blindar ali várias questões jurídicas daquele artista. Então não adiantava eu fazer um excelente contrato, porque ele tem questões trabalhistas, ele tem questões eventualmente criminais. Então, por conta disso, no meu escritório, na minha equipe, eu tenho quem atue nessas outras áreas. Mas eu realmente não tenho esse conhecimento, só explicando isso. Não é minha área de estudo, não tenho assim profundidade para falar sobre questões criminais. Eventualmente, quando eu estou ali num departamento, numa delegacia, é mais no sentido de pegar ali as informações iniciais, conversar com o delegado sobre e geralmente são aqueles crimes contra a honra, então são aquelas hackeamento de perfil, que são crimes cibernéticos. Então, digamos assim, é mais a parte realmente inicial desses crimes mais leves, assim, de natureza mais patrimonial, bom, enfim. Eu vou, eventualmente, depois dali pra frente, quem assume é a área... Estão falando que travou a live? É a área jurídica, é a equipe técnica do meu escritório de cada departamento. Igual se o artista ele tem uma questão trabalhista, então a minha área trabalhista vai atuar. Eu também não faço audiências trabalhistas, não faço atendimento trabalhista. E no criminal também é a mesma coisa, porque eu falo que é cada um no seu quadrado, eu estudo uma área e eu tenho que falar sobre aquilo. Esse tipo de operação que está acontecendo em Recife e tudo, são operações que elas tramitam em segredo de justiça. Então, o que seria isso? Os processos que são públicos, qualquer pessoa, que não precisa nem ser advogado, consegue entrar no Tribunal de Justiça e ter acesso ao processo inteiro. Os processos que têm uma investigação criminal ali por trás, ele fica em segredo. Ou seja, tanto o nosso escritório fazendo uma pesquisa não tem acesso a isso, e também ninguém tem, só quem tem é a polícia, o promotor, a equipe técnica que está trabalhando na causa. Até uma questão mesmo de estratégia, porque quando eles desencadeiam a operação, eles já precisam ali, eles já estão com grande parte das informações. Então, digamos assim, esse processo em específico, ele está em segredo de justiça. E o que aconteceu? Eu conversei com a Deolane na terça-feira,
E aí, depois disso, eu embarquei para Orlando, que eu já tinha uma viagem já agendada, vários trabalhos aqui, eu tenho que fazer outros trabalhos com outros influenciadores e tal. Então, eu já tinha uma programação durante todo esse mês de setembro aqui em Orlando. Eu embarquei, no voo que eu vim não tinha internet, aí eu vim desconectada mesmo. Quando eu desembarquei, simplesmente estava esse tumulto todo, eu acho que tinha, sei lá, umas 200 mensagens no meu celular, e aí eu descobri. E nesse momento, a minha equipe, que cuida dessa área criminal, já estava se direcionando lá para Recife para entender o que aconteceu. Muito me chama a atenção, assim, nessa operação, toda nessa situação, que a empresa que está sendo investigada, inclusive é uma empresa grande, é uma empresa que eu acredito na idoneidade dessa empresa, inclusive até pelo contexto de análise de mercado mesmo, porque essa empresa, gente, é uma empresa que foi a maior patrocinadora do último reality que teve na Globo, do Big Brother. É a empresa que é patrocinadora, inclusive, do Fantástico. Então, é uma empresa que passa por um crivo, passa por várias... por uma checagem, vamos colocar assim, antes de qualquer empresa séria fazer ali uma parceria. E todo o trabalho relacionado da Deolane com essa empresa, eu confio 100%, porque assim, os contratos de publicidade foi o nosso escritório que fez. A gente acompanha, da mesma forma que a gente acompanha todos os outros influenciadores, a gente acompanha tudo da Deolane ali passo a passo. Então nós temos um contato direto com o departamento, digamos, fiscal dela, contábil. Então quando a gente fecha um contrato, a gente analisa quem está contratando com ela, a gente elabora esse contrato. Quando é feito o pagamento, a gente informa a contabilidade faz ali os recolhimentos fiscais. Então eu estou completamente tranquila em relação a essa situação. O que me chateia realmente hoje é essa questão midiática. Midiática, digamos assim, das pessoas colocarem o que quer na internet e depois, quando sai a decisão final, ninguém volta para dar notícia. Igual eu tô vendo alguns vídeos aí que falam assim, inclusive a Deolane já teve os carros apreendidos numa operação em São Paulo. Gente, vocês lembram desse caso? Realmente, ela teve esses carros apreendidos, invadiram a casa dela lá, pegaram os pertences, relógio, computador, carros de luxo. E depois, não saiu a matéria falando que o Ministério Público determinou o arquivamento, tá? Não teve nada, aquela ação penal não seguiu. Não teve nada em relação àquela situação que foi à frente. Ela não foi condenada. Eu busquei os carros dela. Ela está com todos esses carros. Está falando que está sem áudio, gente. Vocês estão ouvindo aí? Então, a questão é o seguinte. Ainda que ela não saia hoje, ainda que de repente, digamos assim, a gente não tenha essa resposta tão imediata quanto a gente gostaria, porém, eu tenho certeza que ela vai sair, que ela não será condenada, porque eu acompanho de perto todas as tratativas, as reuniões, os contratos, e realmente o que eu fiquei pensando é o seguinte, ok, a Deolane tem uma empresa de publicidade que tinha um contrato com a Deolane, e por conta do contrato a Deolane teve recebimentos, porque ela prestou um serviço, e eu penso, para tudo isso precisaria ter prendido. Na minha cabeça eu fico questionando, poderia de repente eu entendo, né, que poderia ela ter sido acionada para apresentar depoimento, apresentar os comprovantes e ser liberada. Eu só não entendi essa questão dela, por que ela, a mãe dela ficaram detidas. Gente, é uma operação que só está se falando de Deolane, só que na verdade não é só ela lá que de repente teve relacionamento com essa empresa. Na verdade, assim, são várias pessoas que estão aí. Inclusive, acho que vocês viram, né? Tem uma questão do Gustavo Lima e tem outras pessoas que estão, mas só se fala da Deolane. E é isso também que me chama a atenção. E o que é pior, eu tô vendo algumas pessoas aplaudindo, tripudiando nessa questão. Isso de repente só mostra o que está dentro dessas pessoas, porque eu acho que você não tripudia, você não aplaude alguma coisa, ainda mais uma situação assim tão inicial. Por quê? Porque depois é igual o outro inquérito que aconteceu em São Paulo dos carros. Aí, quando saiu toda aquela questão, as pessoas que aplaudiram não voltaram para se retratar, para pedir desculpa. Quando devolveram todos os carros dela. Aí depois eu fui lá, busquei computador, busquei relógio, busquei celular e vai acontecer isso de novo.
A verdade é essa, pode não ser hoje, amanhã é igual a questão dos carros, agora eu não lembro quantos meses, eu acredito que deve ter levado aí em torno de uns 5, 6 meses. E aí, assim, eu cheguei a ver até um vídeo da delegada daquele caso, dando palpite agora, sendo que aquele caso que ela iniciou foi arquivado. Então, assim, são pessoas, inclusive agentes públicos, atuando meio que querendo ser influenciador, querendo ser blogueiro. Eu penso o seguinte, faz o seu trabalho sério, da forma correta, eu acredito muito na justiça. Faz o seu trabalho meu telefone, gente, para variar aqui. Faz o seu trabalho da forma séria e deixa que o judiciário cumpra. Acabou, mas não, aí eles ficam, delegado, tendo seus 5 minutos de fama, indo lá, da entrevista aqui, entrevista ali. Eu acho totalmente desnecessário isso daí. Até porque eu entendo que temos que falar de situações com decisão transitada e julgada. Aí é uma situação, agora uma situação inicial dessa tão precoce, envolvendo tantas pessoas e dessa forma que está sendo espancado. E aí todo mundo esquece o quê? Isso realmente me assusta, e isso no geral, na era que nós estamos vivendo, essa questão da manada em cima, das pessoas querendo sentir ali o cheiro da desgraça, da carniça, de alguém que se ferrou, alguma coisa assim, e sem a menor preocupação, cuidado com a questão humana em si. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas tem uma criança. Imagina a criança lendo alguns comentários do que as pessoas estão escrevendo. Igual eu vi uma outra pessoa aí da mídia tripudiando numa situação e falando. Só que é uma que acabou de ser condenada. A Deolane não foi condenada a nada. A nada. Ela é no máximo aí investigada. Então, quer dizer, igual a outra situação. Só que em relação às questões da Deolane, o escritório, a gente acompanha tudo que ela faz, os contratos que ela faz. A gente tem linha, igual eu falei, direto com a questão de imposto de renda, para poder declarar, para poder tudo que ela compra, tudo que ela doa, tudo que ela faz, as rifas que ela fez são legalizadas. Então, enfim, todo esse estardalhaço que está ocorrendo agora, eu sei que lá na frente vai sair a notícia pequenininha, sabe, notinha de rodapé, de repente, aquele caso que não sei o que da Deolane, não sei o que é arquivado. Só que agora, nesse tumulto, é incrível como que tá. Quando, gente, começa a observar. Se tiver uma notícia boa da sua vida, poucas pessoas vão compartilhar, poucas pessoas vão postar e vão falar. Agora, uma notícia dessa, ou seja, que as pessoas não têm acesso, não sabem do que se trata, não sabem exatamente quem está falando, se está falando a verdade, só segue, o processo está em segredo de justiça, gente. Então, só os advogados e o judiciário têm acesso. Aí, como que alguém, de repente, um jornalista começa a falar esses absurdos, igual o jornalista falando, não, porque lá em São Paulo ela já teve lá uma situação que ela foi condenada, a Deolane não tem uma condenação. Então, eu entendo que agora seria o momento de analisar a situação e aguardar os próximos passos. Porque no final do ano passado, isso daí eu até gosto de colocar, teve uma situação, não sei se vocês lembram de uma página de notícias sobre uma menina, uma mocinha que ela infelizmente se suicidou, tudo, e atribuíram 100% a responsabilidade para a página. Na época, inclusive, eu fui contratada para a primeira nota oficial da página e, massacraram o dono da página. Massacraram, de repente, o meu escritório, que na verdade, assim, o advogado ele só está trabalhando. E aí massacraram, eu lembro que era Natal, eu lembro que foi ali pelo dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, e massacraram. Aí meses depois, o procedimento da investigação concluiu e identificou o quê? Que a própria moça, acho que o sofrimento dela era tão grande, a depressão era tão grande, que ela que provocou, ela que criou as mensagens, ela que... Então, só que aí ninguém deu com o mesmo volume, com a mesma intensidade a notícia. E eu afirmo para vocês, estamos novamente diante de uma situação dessa. Então, aquele massacre, hoje em dia existe uma caça aos influenciadores, e eu falo isso num contexto geral, porque não é só a família Bezerra, digamos assim, a Deolane e as irmãs que estão passando por esse tipo de situação, que já não é a primeira vez, mas assim, outros influenciadores do escritório também já passaram por isso, já tiveram esse problema. Só que a gente passa sempre o caminho da legalidade.
A gente analisa os contratos, a gente indica as empresas que, de repente, mesmo nesse contexto de jogos, tudo, as empresas que já solicitaram a licença, a gente passa todo o passo a passo. Então, em relação aos nossos clientes, eu tenho convicção em dizer, eu tenho plena convicção em falar, é que essas operações, elas ocorrem mesmo, é o trabalho do judiciário, da polícia, investigar e tal. O que eu não concordo é com essa condenação prévia. Porque, assim, todo mundo já condena, já julga, e depois, quando sai a decisão favorável, ninguém volta para poder se desculpar, ninguém volta para recompor aí o que essa pessoa perdeu. Eu acredito na justiça, tá? Eu acredito que a Deolane vai sair, pode não ser hoje, a gente já tem essa possibilidade aí, até por uma questão técnica aí, que igual eu te falei, eu não vou entrar a fundo, porque eu não sou da área criminal, mas tem uma questão técnica que o juiz da custódia, ele não pode, de repente, apreciar um pedido que não seja do juiz que está cuidando do caso. É alguma questão, assim, bem específica, que a minha equipe já passou, a própria irmã dela já passou, então eu estou sabendo da situação. Inclusive, gente, agora um recado para os colegas advogados. Eu sei que vocês gostam da Deolane, grande parte, a Deolane realmente ela é amada, grande parte das pessoas, assim, do meio jurídico, tudo, assim, são fãs dela. Semana passada eu estive com ela numa delegacia, galera toda tirando foto com ela, e abraçando, e beijando. Então a Deolane, ela é querida, ela é uma pessoa de um carisma muito grande. E eu quero pedir para esses colegas advogados, por mais que gostem do assunto, que gostem da Deolane, que parem de dar entrada em pedidos de habeas corpus, porque isso prejudica a estratégia da defesa dela. Isso prejudica a estratégia da defesa dela. Porque vocês não estão a par do caso, vocês não estão com as provas na mão, vocês não possuem fundamentos necessários para apresentar, de repente, uma peça com fundamento que tem ali possibilidades de uma procedência nesse sentido. E aí vocês apresentam, só que isso causa um prejuízo em toda a estratégia. Então, em vez de ajudá-la, vocês prejudicam. Sem contar que vocês também podem vir a ter algum problema, alguma questão ética, porque vocês não foram constituídos por ela. Então, ontem mesmo nós tivemos todo um trabalho da minha equipe de ficar entrando em contato com vários advogados. Doutor, pede a desistência desse habeas corpus, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai ter que tomar uma medida em face do senhor. Então, assim, é desnecessário isso. Então, agora é um momento que vamos deixar seguir o devido processo legal que está previsto na Constituição Federal. A Deolane ela tem direito ao contraditório, da ampla defesa, e ninguém é considerado culpado antes da condenação transitada em julgado. Então vamos respeitar isso, porque para mim vai ser exatamente um caso igual o que já teve, o que vários influenciadores já tiveram. Então, assim, vira e mexe a gente vê esse tipo de notícia em relação ao influenciador. Ah, influenciador tal fazendo isso, 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 aquilo. Aí aquele estardalhaço sai em tudo que é portal, aquele corre-corre. E depois, e aí? Então eu peço, inclusive, para as pessoas que têm essa curiosidade, que acompanhem as notícias a fundo desse caso. Porque quando a notícia for positiva, eles não vão dar. A verdade é essa. E a Deolane, ela não paga nenhum perfil, ela não compra nenhum tipo de notícia. Realmente ela não faz isso. Então, quando saem as notícias positivas, não vai aparecer aqui. Não vai aparecer em todos os perfis, porque hoje, quando você rola o feed, você só vê isso. Realmente. E mais dolorido ainda é igual eu falei, né? Tem uma senhora aí que está condenada e está tripudiando numa pessoa que está sendo apenas investigada, né? Então, assim, quem já tem até uma condenação está tripudiando. Enfim, gente, é isso. Eu só quis aparecer aqui porque eu comecei a receber umas mensagens falando que eu estava me escondendo. E não, gente, eu não estou me escondendo. É que, na verdade, aqui, o advogado, por mais que eu tenha ali um relacionamento pessoal, assim, da Deolane, eu gosto demais dela, da família toda, eu tenho que ser racional. E eu, nesse momento, eu não iria ajudar nada indo para Recife, estando lá. Então, eu estou cumprindo a minha agenda de trabalho aqui e, ao mesmo tempo, monitorando tudo que está acontecendo lá. Então, a minha equipe que está lá, então eu estou com uma equipe lá. Tem o Dr. Rogério, que é um criminalista muito amigo da Deolane, que também está lá, ele e o Dr. Luiz. Tem o pessoal da minha equipe, tem a irmã dela, que é advogada, então ela já está bem assessorada. Ela já está bem assessorada. E eu tenho a plena convicção, a Deolane vai sair mais forte de tudo isso, porque
assim, eu falo que só batem em quem cresce, né? Em quem aparece, em quem cresce. Então, assim, ela vai passar por tudo isso, igual o dia que levaram os carros dela, levaram o relógio, tudo dela. E eu lembro que eu conversei com ela e ela falou: Não, Adélia, eu tô em paz, fique em paz, eu tô em paz, eu sei que daqui a pouco já vai voltar tudo, e foi o que aconteceu. Então, agora eu tenho certeza. Tá, estão perguntando aqui, eu tô lendo alguns comentários sobre a audiência de custódia. Ela está acontecendo nesse momento, tá? Ainda não temos aí um resultado para passar para vocês, mas daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vocês já vão ficar sabendo do resultado. E a questão é a seguinte: ainda que, porque igual eu falei, tem uma questão técnica que a audiência de custódia realmente parece que não vai ter condições, é um impasse técnico aí realmente, para poder fazer a liberação dela. Mas eu acredito que ela vai ser liberada. Não vai ser pela audiência de custódia, mas ela vai ser liberada, vai ser provada na inocência. Nós já estamos com toda a documentação para provar a legalidade, digamos assim, a legitimidade de tudo que ela faz, da forma que ela trabalha, da mesma forma que a gente comprovou da outra vez, a gente vai comprovar nesse daí. Sim, o processo está em segredo de justiça, eu vi uma pergunta aí. A gente vai comprovar essa situação e vamos ter que aguardar. Então, assim, quem tem esse carinho pela família, pela Deolane, que eu sei que ela tem aí um público imenso, orem por ela. Confronte aí as mensagens que vocês verem que já estão condenando e julgando as fake news da vida. Acreditem o quê? Nos perfis oficiais. Quer dizer, eu aqui falando, de repente as irmãs dela postando algo sobre o assunto. Sigam por essa linha, vocês que gostam dela, e os que não gostam, gente, infelizmente vocês vão chorar. Vocês vão chorar porque, mais uma vez, ela vai apresentar que ela está dentro da legalidade e ela vai sair com tudo que é dela, tudo que foi aprendido dela vai ser recuperado. Agora, em relação aos demais que estão lá, aí eu já não sei qual que vai ser a estratégia, digamos, da empresa, que até o pessoal comentou aqui que é a empresa que é patrocinadora de time de futebol, é patrocinadora de Fantástico, é patrocinadora de Big Brother, então é uma empresa muito grande. Eu acredito também na seriedade dessa empresa, porque mesmo quando a Deolane foi fazer o contrato, tudo, nós fazemos toda a checagem em relação a isso. Então nós temos sempre aquele cuidado de que a Deolane siga exatamente tudo que está dentro da legislação. Até porque a Deolane é uma grande vitrine. E a gente sabe que quanto mais a gente aparece, mais pedrada a gente leva. Isso faz parte da vida. Isso daí é o normal. Sempre vai ter alguém ali querendo criar uma situação, envolver seu nome em outra. E infelizmente é isso. Eu só fico realmente assustada e chateada com esse julgamento prévio. Essas informações que as pessoas ficam com mentiras e fake news e criando situações aqui, ali, acolá. Bom, enfim, toda essa situação vai ser esclarecida da mesma forma que foi tantas outras vezes que já aconteceu isso. Eu acredito muito na justiça, vai dar tudo certo, é só uma questão de tempo mesmo. Quem gosta dela, fique em oração. Quem realmente não gosta, chora, morda os cotovelos, porque realmente o que você está postando, o que você está falando, você vai ter que, de repente, primeiro, dependendo se cometer algum tipo de excesso, vai responder por isso, né? Eu tenho colocado de vez em quando algumas sentenças, já algumas decisões sobre algumas pessoas que já foram condenadas por ter falado ou da Deolane ou de qualquer outro influenciador, e isso realmente acontece. Então, assim, você de repente manifestar a sua opinião sem problema algum. Por quê? Porque existe o direito constitucional à liberdade de expressão. Só que quando você comete excessos, cria fake news e fala coisas que você não tem certeza, compartilha conteúdo que você não tem certeza, porque o outro postou. Tá, mas se o outro postou e aquilo é mentira e você postou também, sem averiguar, você também tem a sua responsabilidade. Então, assim, é só um recado mesmo, não é nenhum tipo de ameaça. Na verdade, porque eu tô acostumada a depois ver a pessoa pedir para parcelar a indenização e chorar e falar que vai ficar sem pagar isso, sem pagar aluguel, que não sei o quê. Então, eu penso que para que tudo isso? Qual que é a necessidade de uma forma desesperada já se manifestar? Hoje em dia as pessoas querem se manifestar de tudo. Eu, por exemplo, eu não apareci aqui ontem. Por que eu não apareci? Porque eu desembarquei aqui em Orlando, esse turbilhão de coisas acontecendo. A minha preocupação principal foi de tratar da situação, ter certeza que a equipe já estava lá, ter certeza que já estavam dando suporte. Eu tive essa preocupação. Minha preocupação não foi vir aqui.
Eu até respeito vocês enquanto público aqui que querem saber, que me seguem, até que alguns que gostam de mim, enfim. Mas a minha preocupação principal é de advogada. É de advogada, de analisar a situação, verificar como que está o cliente, se está tendo suporte, como que está sendo feita a situação, se tem alguma ilegalidade. Então, essa foi a minha preocupação junto com a minha equipe. E realmente eu fiquei naquele gabinete de crise mesmo, fechada com a equipe e analisando várias situações que estavam acontecendo, matérias que estavam saindo. Então, foi por isso que eu não apareci aqui. Estão perguntando sobre a Dona Solange também foi. Que aí entra naquela situação que eu falei no início, né, gente? Eu acredito que se fosse para justamente esclarecer, ô fulano, o que é esse depósito da empresa tal na sua conta? Esse tipo de informação poderia ter sido solicitado um depoimento, sabe? Até porque todas elas possuem residência fixa, não têm antecedentes. Então é uma situação assim que me chama muito a atenção. Parece que a impressão que hoje a polícia, para ela fazer o trabalho dela, ela tem que estar na mídia, ela tem que pegar alguém grande para dar aquele boom. Aí depois o Ministério Público arquiva, que não sei o que, e aí não tem mais aquele boom. Mas assim, causou um grande problema para a pessoa. Igual, gente, eu lembro essa situação, quando levaram os carros dela, eu nunca vou esquecer. Do jeito que foi aquela situação, chegaram na casa dela, e aí tinha lá mandado, aí levaram, e que não sei o que, estardalhaço. Depois... Meu, pouquíssimos comentários. E o que é pior, agora tem pessoas relacionando aquela operação com essa, sem falar que aquela foi arquivada, sem falar que o próprio Ministério Público determinou o arquivamento daquela situação. Então, eu acredito sim na justiça, eu acredito ainda que nós temos profissionais de grande lucidez técnica, jurídica, para poder analisar o caso de forma fria, sem qualquer impulso midiático. Porque muitas vezes eu percebo que a imprensa, o povo faz uma pressão e algumas pessoas têm aquela sensação, eu sou servidor público, eu tenho que dar resultado. Não, o resultado é você fazer o certo, é seguir a legislação, o devido processo legal. É isso que é o certo. Então, temos que ter essa racionalidade enquanto profissionais. E eu falo isso tanto do judiciário, e eu falo também da equipe jurídica que está prestando esse suporte para ela, que igual eu falei para vocês, não é apenas o meu escritório sim está lá, mas assim, não é apenas o meu escritório, nós temos aí a irmã, que é uma excelente criminalista, a Dani está à frente de toda a defesa, nós temos aí também o amigo dela, o Dr. Rogério e o Dr. Luiz, que são amigos dela de anos, assim, extremamente competentes criminalistas, e nós temos a nossa paz, de tudo está dentro da legalidade. Então, assim, tudo está dentro da legalidade. Igual eu falei para vocês, a gente aqui acompanha tudo. Vem uma empresa querendo contratar a Deolane. O que a gente faz? Aí é a nossa parte civil. A gente faz a due diligence, que seria o quê? Todo o levantamento dessa empresa, quem são os donos, estão respondendo o processo, como assim, cada detalhe, o que vai ser divulgado, isso é lícito, isso não é ilícito. Então, assim, a gente analisa tudo. Aí tem a contadora dela, a Leila. A Leila, assim, é super criteriosa, então tudo que a Deolane entra na conta da Deolane é recolhido. Eu acho que hoje, no Brasil, a Deolane é uma das pessoas que mais recolhe impostos. Então, assim, eu estou muito tranquila, é só uma questão de tempo. E outro dia eu conversei com alguém que tinha uma frase tatuada assim no braço, eu falei, eu gostei da frase, tipo, tudo passa, isso vai passar. Da mesma forma que aquele dia foi difícil, quando levaram os carros, e já teve outras situações difíceis, essa situação também vai passar. Eu peço, de repente, uma cautela de vocês, porque realmente tem uma criança envolvida em tudo isso, que é a filhinha dela. Agora imaginem vocês estarem sendo detidas por uma situação que ainda vão averiguar, que ainda vão concluir, a qual você é inocente, e você saber que a sua filhinha está lá fora, vendo tudo, vendo internet, vendo notícias na televisão. Gente, isso me dói só de imaginar, porque eu também sou mãe, então, assim, eu fico imaginando isso daí. Então, vamos aguardar, gente, vamos aguardar para que esse desespero, hoje em dia é um desespero, uma ansiedade de ter que falar sobre tudo o tempo todo, ter que se posicionar sobre tudo. Talvez o não posicionar também é um posicionamento de lucidez, de razão, de falar, gente, mas espera aí, vamos aguardar para ver. Estranho, né? Tanta gente nesse inquérito, por que estão falando só da Deolane? E os outros artistas? E as outras empresas? Então, assim, alguns questionamentos de racionalidade, gente. Alguns questionamentos de humanidade. Então, a internet, ela não pode deixar a gente doente.
A internet, ela tem que ser uma ferramenta, igual eu falo da faca muitas vezes. A faca, ela serve para cortar um pão, ou ela serve para matar uma pessoa. A internet é a mesma coisa. Então, vamos utilizar a internet da forma correta. Não dediquem tanto tempo de vocês a esse tipo de notícias, porque toda hora chega uma notícia diferente pra gente no escritório e a gente vai verificar, mas eu acreditei porque o portal tal postou. O portal tal, gente, eles querem clique, eles querem audiência, vocês estão sendo só a ferramenta de manobra deles. Porque aí vocês clicam, vocês assistem, eles vendem mais anúncio. É essa a estratégia. Então, basicamente isso. Eu vou pedir aí o apoio de vocês. Estamos trabalhando, igual eu estou aqui em Orlando, mas de qualquer forma eu estou... Ó, meu cantinho de trabalho, até para mostrar para vocês, ó. Estou aqui trabalhando o tempo todo. A gente está em contato, a equipe está lá. E qualquer novidade eu vou atualizando aqui nos stories, mas basicamente é isso. Eu confio na justiça, eu acredito e conheço a legalidade do trabalho, da forma que a Deolane vem construindo a carreira dela, a vida dela, o patrimônio dela. Então eu sei que vai passar. É só mais uma vez aí todo esse estardalhaço, mas daqui a pouco já passou tudo isso. E aí eu peço ajuda, tá? Do mutirão de vocês, para vocês postarem também quando for arquivado, sabe? Quando ela provar a inocência dela. Porque da outra vez quase ninguém postou. Tá bom? Então é isso, gente. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E qualquer novidade, eu venho e já falo por aqui, que é até para evitar essas fofocas, essas fake news que ficam surgindo por aí. Tá bom, gente? Grande beijo pra vocês. Vou trabalhar aqui.